Nós vamos agora continuar refletindo nesse livro de Daniel, seguindo a série de exposições nesse livro, essa série que tem por título Habitantes de Outro Reino, onde olhando para aquele povo que estava cativo na Babilônia, olhando em especial para as figuras ali de Daniel e de seus amigos que foram levados cativos à Babilônia, nós conseguimos obter lições importantes sobre como nós, que somos peregrinos nesse mundo, nós que somos também habitantes de outro reino, nós podemos continuar caminhando mesmo em meio às dificuldades, às circunstâncias difíceis que nós nos encontramos. E hoje nós chegamos ao capítulo 6 de Daniel, talvez o capítulo mais conhecido desse livro, capítulo que trata sobre a cova dos leões, né, que já foi muito explorada de diversas maneiras essa história. Hoje nós iremos meditar não em todos os versículos, mas de uma maneira geral, de uma maneira panorâmica sobre esse capítulo 6. Por isso, nós tivemos aqui a leitura dele por completo, para que possamos ter toda a narrativa deste capítulo. Os habitantes de outro reino são guardados do mal pelo seu Senhor. O tema da nossa mensagem, como puderam ver nos slides aí, é guardados do mal. Esse é o título. E o tema daquilo que nós veremos aqui centralmente, ao longo de toda a exposição, é que os habitantes de outro reino são guardados do mal pelo seu Senhor. O que vem à sua mente quando você escuta essa verdade? De que os habitantes de outro reino são guardados do mal pelo seu Senhor. O que vem à sua mente? Você que tem passado por muitas dificuldades nesse mundo, tem passado por lutas, por dores, por grandes sofrimentos, o que vem à sua mente quando você ouve essa verdade? De que Deus guarda o seu povo do mal. Você que tem enfrentado aí oposição, às vezes no trabalho, na escola, talvez até na sua família, injustiças. Você que já foi vítima, quem não foi nos dias de hoje, você que já foi vítima da perversidade do homem, foi, por exemplo, assaltado, foi enganado, de alguma forma sofreu dano. Você que tem sido tocado por doenças, seja em você, seja na sua família, nos seus parentes. Você que tem temido a morte por qualquer que seja a situação. Como você reage? Qual é a sua reação quando você escuta essa verdade? De que Deus guarda o seu povo do mal. Você pensa, glória a Deus, eu tenho sido alvo, sim, dessa proteção. Eu sei que eu tenho sido guardado pelo meu Senhor. Ou você pensa, olha, ou eu não faço parte destes a quem o Senhor guarda, ou então o Senhor deve ter esquecido de mim, porque o negócio tem ficado difícil. Eu não tenho experimentado, não tenho sentido. Essa não é a minha sensação. Que mal é esse do qual Deus nos guarda, irmãos? Essa é uma pergunta muito importante. O Senhor nos guarda do mal. O Senhor guarda o seu povo do mal. Mas que mal é esse? Que mal é esse? Em João 17, capítulo muito conhecido do Evangelho segundo João, nós temos ali a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, a oração que ele faz em favor dos seus discípulos, inclusive faz em favor daqueles que iriam crer no nome dele por meio dos seus discípulos. Ou seja, se você é um crente em Cristo Jesus, essa oração foi feita por você e por mim. O Senhor diz o seguinte no versículo 15, do capítulo 17 de João, orando ao Pai, ele diz: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. O que o Senhor estava pedindo aqui? O que o Filho estava pedindo ao Pai nessa oração? Será que ele estava pedindo que os seus discípulos não sofressem? Não fossem perseguidos? Não fossem maltratados? Não morressem por conta do Evangelho? Será que era isso que ele estava pedindo? Não parece sermos. Na verdade, um pouco antes, no capítulo 16, o Senhor alerta os seus discípulos
de que eles passariam por grandes aflições, que eles seriam perseguidos, que eles seriam maltratados, que eles seriam mortos por conta do Evangelho. No mundo tereis aflições. É isso que o Senhor fala um pouco antes de orar ao Pai. Não parece ser que a resposta aqui seja que o Pai os guarde de sofrimento, de angústias, de dores, da própria morte. Não parece ser isso. Se este é o mal que o Senhor pediu que os discípulos fossem guardados, então essa oração não foi atendida. Porque os apóstolos e muitos crentes do primeiro século, muitos e muitos crentes dos dias atuais, têm sido perseguidos, têm morrido por conta do nome de Cristo. Que mal é esse do qual Deus nos guarda? Que mal é esse que o Senhor tem guardado o seu povo? O mesmo apóstolo João que escreveu essas palavras no capítulo 17, ele esclarece um pouco mais essa ideia no final da sua primeira epístola. Em 1 João, capítulo 5, versículos 18 e 19, nós encontramos aqui algo que esclarece isso para nós. Assim escreveu João: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Só um parênteses antes de continuarmos para o versículo 19. Maligno aqui é a mesma palavra que João utilizou lá no seu Evangelho, capítulo 17, versículo 15, que foi traduzida por mal. É a mesma palavra. A questão da tradução é somente para trazer um ar mais de personificar o mal aqui. Por isso que o tradutor usa maligno ou maligno. Mas é a mesma palavra. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O que é que o apóstolo João está dizendo aqui nesses versículos? Aquele que é nascido de Deus é guardado por Deus, guardado do mal, protegido do mal, e o maligno e o mal não toca nele. Quando João descreve aqui que o mal, o maligno não toca nele, ele traz a ideia de que o maligno não consegue mudar aquele que é nascido de Deus. Não consegue tocar nele de maneira a transformá-lo, de maneira a influenciá-lo para que ele deixe de ser quem ele é. Aqui, o apóstolo João está dizendo que o maligno, que o mal não pode moldar o que é nascido de Deus. Não pode influenciá-lo. Nós vimos um pouco sobre isso na disciplina sobre aconselhamento. Aqui o maligno não pode influenciar. Aquele que é nascido de Deus é guardado. Guardado de quê? De, assim como o mundo, jazer no maligno. Ser encontrado no maligno. Ser um com o maligno. Estar morto no maligno. É por isso que este que é guardado do maligno não vive em pecado. É assim que João começa esse versículo. Este não se junta com o mundo e com o maligno na oposição a Deus. Não é tocado pelo maligno. Os habitantes de outro reino são guardados do mal pelo seu Senhor. O que significa isso, meus irmãos? O que significa ser guardado do mal? Será que você tem compreendido corretamente essa verdade? Ou você tem a visto de maneira superficial? É claro que o Senhor nos guarda em todos os aspectos possíveis. Mas será que você tem compreendido essa verdade de maneira superficial? Atribuindo a ela uma proteção que é muito inferior àquela que o Senhor nos garante por meio da sua palavra. Nós olharemos para o texto de Daniel 6, não versículo a versículo, mas aqui alguns pontos específicos, para que nós possamos refletir um pouco sobre essa verdade. Nós olharemos aqui para Daniel, este servo de Deus honesto, diligente no seu serviço, que é ofertado ao reino da Babilônia por quase 70 anos, e que se vê aqui de repente, tendo que escolher entre passar 30 dias sem orar ao seu Deus,
ou então ser devorado por leões. Será que essa seria uma decisão difícil para você? Deixar de orar por 30 dias? Ou ser devorado por leões? Nós veremos que as implicações são um pouco maiores, mas já é uma pergunta importante a ser feita. O que significa dizer que Daniel foi guardado do mal? Aqui. Quer dizer somente que ele foi guardado de ser devorado por leões? É isso? Ou então, olhando para o povo, nós sempre olhamos para essa perspectiva daquele povo cativo que recebeu esse livro. Foi por isso que Daniel o escreveu, para entregar a um povo que sofria cativo na Babilônia, que depois foi reconstruir a Jerusalém e que continuou sofrendo por conta daqueles povos inimigos que levantaram, dos reinos, dos impérios, que também ali os oprimia. O que significa para esse povo sofrido, maltratado, que está ali por seus próprios pecados, sendo constantemente exortado a permanecerem fiéis ao Senhor, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias? O que significa dizer para esse povo? É o que Daniel está falando aqui no versículo 6 para ele. O que significa dizer para este povo cativo que este povo foi guardado do mal? Significa dizer que ele foi guardado da morte? Muitos morreram nesse percurso. Muitos foram mortos antes de chegarem à Babilônia. Muitos não foram escolhidos para serem levados para a Babilônia. Significa dizer isso? Significa dizer que eles foram guardados do sofrimento? Este é o mal que eles foram guardados? Dificilmente. Os habitantes de outro reino são guardados do mal pelo seu Senhor. O que o capítulo 6 de Daniel nos ensina acerca disso, meus irmãos? O que? Nós veremos 3 lições sobre isso. Nós veremos que o habitante de outro reino, ele é guardado do mal que ele não vê. Essa é a primeira lição. O habitante de outro reino é guardado do mal que ele não vê. No segundo ponto, nós veremos que o habitante de outro reino, ele é guardado do mal que só ele vê. Que ninguém mais vê, mas ele vê. E no terceiro ponto, nós veremos que o habitante de outro reino é guardado do mal apesar do que o Senhor vê. Apesar do que o Senhor vê nele, obviamente. São esses 3 pontos, então. Guardado do mal que ele não vê, guardado do mal que só ele vê, e guardado do mal apesar do que o Senhor vê nele. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos conceda graça através desse texto, através da pregação da palavra. Pai bendito, nós somos imensamente gratos ao Senhor por nos dar esse privilégio de nos reunirmos aqui. Sabemos, Senhor, que chegamos aqui não pela nossa própria força, não por nossos méritos, não por coincidência ou por qualquer outro motivo aleatório que consideremos. Estamos aqui porque a Tua boa mão nos conduziu aqui, para que possamos ouvir a Tua palavra e então ela cumpra o papel dela de trazer à vida aqueles que estão mortos e de endurecer aqueles que se opõem ao Senhor. Te pedimos, Senhor, que por Tua graça e misericórdia o Senhor ilumine os nossos corações, para que possamos ser tomados pela Tua palavra, para que entendamos que a voz do Senhor está sendo proclamada aqui nessa noite, para que entendamos que há um mal muito maior do que aquele que nós consideramos. Um mal que somente o sangue de Jesus pode nos livrar. E é por isso que nos reunimos aqui, porque cremos no nome dEle. É no nome dEle que nós te pedimos, Senhor. Amém. No nosso primeiro ponto, meus irmãos, nós veremos que o habitante de outro reino, ele é guardado do mal que ele não vê. Vamos ler aqui os 3 primeiros versículos, novamente, desse capítulo 6 de Daniel. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente,
E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Após assumir o controle da Babilônia, nós vimos isso no último versículo do capítulo 5 de Daniel, Dario dividiu a administração daquela nação em 120 províncias e entregou a 120 sátrapas. Literalmente, sátrapa quer dizer protetor do reino. Estes 120 homens eram oficiais de Dario, como se fossem governantes de cada uma dessas províncias, responsáveis pela cobrança dos impostos e pela segurança daquele território específico da Babilônia, de modo que o rei não sofresse qualquer dano, como nós lemos aqui. Sobre estes 120 governadores, o rei também instituiu 3 presidentes. Estes eram responsáveis por supervisionar o trabalho dos 120, para que o rei não sofresse dano, para que o rei não sofresse qualquer perda, tanto econômica, quanto em relação a conflitos internos e externos naqueles territórios. Essa foi a organização política que Dario ali estabeleceu. Daniel era um desses presidentes e se destacou positivamente entre os demais, como nós lemos aqui. Ele se destacou a ponto de Dario planejar colocar Daniel sobre os demais, como se fosse o grande governador de toda a Babilônia, algo semelhante ao que aconteceu a José em relação ao Egito. Esse seria Daniel. No entanto, os demais presidentes e sátrapas, eles não gostaram dessa ideia que parecia surgir entre eles. Talvez por inveja, talvez porque a postura honesta e fiel de Daniel os atrapalhasse, a ponto de eles não conseguirem se aproveitar da posição que eles tinham como eles queriam. E, sendo assim, quando Daniel fosse promovido ao primeiro daquela nação, ficaria ainda mais difícil fazer aquilo que eles queriam, se aproveitar da forma como eles queriam. O certo, irmãos, o fato, é que eles resolveram eliminar a Daniel. Esse foi o veredito deles. Precisamos nos livrar de Daniel. Mas eu quero destacar algo que vai ficar claro ao longo de toda essa exposição, irmãos. Algo que nós não podemos deixar passar desapercebido nesse capítulo 6. Embora você e eu não estejamos vendo aqui, embora o próprio Daniel não esteja vendo aqui, os leões estão rugindo e se preparando para o ataque desde o início do capítulo 6 de Daniel. Não somente lá no final. Não somente em meio à cova que Daniel será lançado. Não. Desde o início do capítulo 6 de Daniel, existem leões rodeando a ele. Leões cercando a ele. Trazendo perigo a ele. Os leões estão lá na cova, sim, famintos, aguardando o momento em que poderão ser saciados. Mas eles estão também aqui representados por estes sátrapas, por estes governadores, por estes presidentes que querem acusar a Daniel. No versículo 4, irmãos, nós encontramos: então os presidentes e os sátrapas, palavra difícil essa, né? Procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Acusar aqui é uma palavra muito importante. Essa palavra acusar, ela é a mesma palavra que nós encontramos lá no capítulo 3, quando Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se prostraram diante da imagem que Nabucodonosor havia construído. Nós encontramos lá em Daniel 3:8 o seguinte: ora, no mesmo instante que eles não se prostraram, que aquela imensidão de pessoas se dobrou diante da estátua e somente 3 permaneceram de pé, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. É a mesma palavra. Acusar aqui, literalmente, significa morder. Querer arrancar um pedaço. Comer vivo. Essa palavra, ela ilustra a ação de animais ferozes que estavam ali na espreita, só aguardando o momento certo de dar o bote, de atacar. É isso que essa palavra está expressando aqui.
Assim, exatamente assim, são estes sátrapas aqui, como leões famintos cercando a Daniel, como feras na espreita, esperando o momento certo de dar o bote. Daniel, ele pode até ter desconfiado de algo, pela sabedoria que tinha, pela perspicácia que tinha. Mas ele não pôde ver aquilo que estava sendo planejado às ocultas. O rei Dario, coitado, ele até queria ajudar a Daniel. Ele até gostava de Daniel, mas ele não podia fazer nada, ele não consegue proteger a Daniel. Ele não consegue. Ele está enredado em seus próprios pecados. Nós lemos aqui. Ele foi facilmente manipulado, de maneira que ele não podia fazer nada por Daniel. Somente o Senhor pode guardar Daniel aqui. Somente o Senhor guarda o seu povo do mal. Leões famintos e ferozes estão cercando você nesse mundo, meu irmão. Mesmo quando você não os vê. Leões ferozes cercam você nesse mundo. Eles fazem isso encobrindo os seus rastros. É verdade. Eles fazem isso retraindo as suas garras, as suas presas, emitindo sons que não são nada ameaçadores para confundir, para ganhar a confiança de vocês. É isso que este mundo faz. É isso que esse mundo faz. Ele lança iscas para você. Ele apresenta discursos que são muito bonitos, muito progressistas, muito contemporâneos. Discursos de paz, de amor, de igualdade, de tolerância, de felicidade, mas não se enganem. O intuito de tais discursos é devorar vocês, é destruí-los. Muitas vezes, nós não percebemos tais ameaças. É isso que esse mundo faz. Por isso, nós não podemos deixar de ouvir a exortação que vem daqui, deste capítulo. Homens, leões têm rodeado a sua esposa neste mundo. Leões têm rodeado. Leões têm rodeado os seus filhos, cercado os seus filhos. Muitas vezes eles não percebem isso. Muitas vezes você mesmo não percebe isso e está ali entregando a sua família para ser devorada por esses leões, acreditando nas mentiras que eles têm contado, querendo conforto, paz, tranquilidade em meio a uma guerra. Não caia na conversa destes, não caia. Não faça isso. Quem lembra aqui do senhor Hitfield? Eita, agora eu fui longe. Senhor Hitfield da família Dinossauro. Não é todo mundo que vai lembrar, não. É o chefe do Dino. Senhor Hitfield. Tem um episódio que o Dino está fazendo 20 anos de casado com a Fran. E aí ele descobre que uma iguaria, os mico-anões, estão em extinção. Só sobraram 2. E ele consegue comprar esses 2. Era uma cultura da Davis lá, né? Daquele seriado. E então ele consegue comprar. O Bob, filho deles mais moderno aí, faz uma grande confusão, porque eram os últimos 2, então ele não podia ser o responsável pela extinção dos mico-anões. Então ele gera uma grande confusão ali, e o Dino até aceita. Realmente não vamos matar, não vamos comer os mico-anões. Só que o Sr. Hitfield, doido para devorar essas iguarias, ele fez de tudo. Ele ofereceu comprar por um preço muito maior, ele ameaçou, ele fez tomou uma série de ações ali para tentar convencer o Dino. O Dino não cedeu, de maneira nenhuma. Até que o Sr. Hitfield, ele mudou a sua postura. Ele disse que entendia realmente o ponto do Dino. Realmente fazia sentido preservar os mico-anões, porque senão eles iam sumir, iam ser extintos.
Faz sentido, Dino. Faz o seguinte, eu vou te ajudar a preservar os mico-anões. Você não tem condições de fazer isso, mas eu posso. Eu tenho mais posses, eu tenho mais recursos. Entrega eles para mim e eu preservo os mico-anões. Quem assistiu lembra que mal o Dino saiu do trailer e ele ouviu o barulho dos bichinhos sendo devorados. É assim que esse mundo age, meus irmãos. Esses são os leões que estão por aí. A conversa parece muito bonita às vezes, mas esse é o intuito deles. É assim que esse mundo age. Parece muito bom o que eles estão propondo. Eles propõem uma carreira brilhante para o seu filho. Quem não quer isso? Um filho que vai receber honra para este mundo, diante desse mundo. Quem não quer isso? Deixa ele passar aqui o dia com a gente. Nós assumimos integralmente a responsabilidade pela educação do seu filho. Nós iremos instruir o seu filho para que ele ganhe o mundo. É isso que é prometido. Tudo que nós queremos é o bem dele e da sua família. Ou então os leões chegam para você, homem, para você, mulher, e dizem assim: olha, eu vou te dar toda a atenção, eu vou te dar todo o carinho, toda a admiração que você não tem recebido em casa. Eu vou te dar. Você merece muito mais do que isso que você tem recebido. Palavras bonitas. Mas no final, meus irmãos, tudo que este mundo está querendo é devorar. Tudo que este mundo quer é ouvir o doce som para ele dos seus ossos sendo quebrados na boca dele. É o que ele quer. Como ser guardado disso? O ponto, esse primeiro ponto, fala que nós somos guardados daquilo que nós não vemos. Como ser guardado, já que nós estamos falando do mal que nós não vemos, que não estamos percebendo? Por meio dos instrumentos que o Senhor te dá para isso. O Senhor te dá instrumentos, te dá olhos para que possam enxergar aquilo que você não está enxergando, meu irmão. O Senhor dá isso a você. Jovens, filhos, percebam isso. Os seus pais são instrumentos do Senhor para enxergar aquilo que vocês não enxergam. E de todos, vocês serão os que menos enxergarão mal. Porque vocês não têm idade para isso. Não têm vivência, não têm experiência para isso. Mas o Senhor dá instrumentos para que vocês possam ser guardados desse mal. Os pais de vocês. Da mesma forma, homem, mulher, que é casado, o seu cônjuge, o Senhor dá a você esse instrumento. Use os instrumentos que o Senhor te dá. Seus pastores, seus irmãos, a igreja do Senhor. O Senhor guarda você do mal mesmo quando você não vê. E muitas vezes Ele usa instrumentos dele que veem aquilo que você não está enxergando. E são esses instrumentos que o guardarão. Não sabote isso. Não jogue fora isso. Não perca isso. O habitante de outro reino é guardado do mal que ele não vê. Mas ele também é guardado do mal que só ele vê. Esse é o nosso segundo ponto. O habitante de outro reino é guardado do mal que só ele vê. Após chegarem aqui à conclusão de que eles jamais conseguiriam encontrar qualquer falta em relação ao serviço de Daniel no reino da Babilônia, porque ele era fiel e diligente, servindo ao rei como se servisse ao Senhor, após perceberem que eles não conseguiriam nada ali, os sátrapas e presidentes, de maneira muito astuta, encontraram um ponto fraco de Daniel. Eles perceberam que a única saída seria colocar a lei do reino da Babilônia contra a lei do Deus de Daniel. Assim, eles alcançariam e encontrariam uma brecha. Eles perceberam isso e foram diante do rei e propuseram um decreto que fortaleceria a unidade do rei que estava iniciando ali. Dario acabara de chegar na Babilônia. Acabou de conquistar a Babilônia.
É por isso que ele estabeleceu esses 120 governantes. É por isso que ele estava preocupado em garantir que não sofresse dano. Então, eles propuseram aqui um decreto que fortaleceria essa unidade política de Dario, atestaria a lealdade e confiança de todos no reino, algo muito similar ao propósito de Nabucodonosor lá no capítulo 3, quando ele levanta aquela estátua, aquela imagem. Embora não pareça de início aqui, meus irmãos, a intenção desse decreto é muito mais política do que religiosa. Mesmo que essas questões fossem difíceis de separar. Mesmo que, no final das contas, era isso que iria infligir dano a Daniel. Quando Daniel soube, então, desse decreto, a sua atitude não foi correr para Dario. Não foi avisá-lo, olha, você cometeu um grande engano, um grande erro. Você foi enganado. Não foi isso que ele fez. Nós vemos aqui. Não foi também buscar uma estratégia de preservação para a sua vida, isolando melhor a sua casa, colocando mais seguranças que permitissem que ele, no secreto e no oculto do seu quarto, pudesse passar 30 dias orando sem que ninguém percebesse. Não foi essa a estratégia que Daniel utilizou. Não foi. Não foi nada disso. Daniel fez aquilo que é talvez a coisa mais difícil de fazer quando nós estamos no olho do furacão, irmãos. Daniel apenas manteve a sua rotina de oração, de dependência do Senhor. Apenas descansou no Senhor e continuou fazendo aquilo que, como crente, ele sempre havia feito. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Mais uma vez, irmãos, embora você e eu não estejamos vendo aqui nesse texto, de maneira explícita, embora nenhum outro na Babilônia, a não ser o próprio Daniel, pudesse ver, leões estão rugindo aqui e se preparando para o ataque, cada vez que Daniel se ajoelha para orar no seu quarto. Por que eu digo isso? Por conta da tentação que certamente Daniel passava para preservar a sua vida, ao invés de preservar o seu testemunho. Dia após dia, talvez de manhã, de tarde, de noite, Daniel está sendo ali tentado por Satanás, como um leão que ruge querendo devorá-lo. Daniel está sendo tentado a preservar a sua própria vida, ao invés de seu testemunho. Preservar a sua própria vida, ao invés da sua fidelidade diante do Senhor. Ninguém vê essa luta de Daniel. Ninguém. Ninguém vê o leão rodeando Daniel ali. Somente Daniel e o Senhor sabem o que está acontecendo ali. E você, meu irmão? Será que você tem visto as lutas que surgem para provar a sua fidelidade? Como você deveria ver? Como você deveria enxergar? Ou você atribui isso aos acasos da vida? Às dificuldades comuns da vida? Será que você tem percebido a presença dos leões em seu derredor, esperando você baixar as guardas, esperando você, em algum momento, vacilar, ficar vulnerável pela influência desse mundo? Você tem percebido isso? É interessante, abram aí, por favor, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, ele usa essa figura do diabo como essa fera, esse leão ao derredor. Primeira Pedro 5,8. Sede sóbrios. E aqui, irmãos, ser sóbrio é estar livre de uma embriaguez mental e espiritual, é
é não ser conduzido pelos anestésicos que este mundo oferece, que este mundo oferta, principalmente nas situações difíceis. Anestésicos que tiraria a sua postura de alerta, de defensiva. Isso aqui é ser sóbrio. Sede sóbrios e vigilantes. Estejam atentos em meio a este mundo. Não aceitem esses entorpecentes que o mundo oferece para tentar aliviar a dor momentaneamente. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Você tem se mantido sóbrio e vigilante? Ou você tem corrido para talvez o principal anestésico que é utilizado nos dias de hoje? Tem corrido para as desculpas que anestesiam a culpa, que trazem algum conforto a uma consciência pesada, mas que nada resolvem? Será que você, ao invés de se manter sóbrio e vigilante, tem corrido para as desculpas? Desculpas entorpecem, irmãos. Desculpas aliviam a culpa. Uma consciência culpada que, ao invés de buscar abrigo no Senhor, busca abrigo em si mesmo, em justificativas. Daniel poderia dar muitas desculpas. Muitas surgiriam enquanto ele estava ali para orar. Seja racional, Daniel. Seja racional. Pense na influência que você poderá continuar exercendo se você for o primeiro desse reino. Pense em quantas vezes o nome do Senhor foi honrado ali na Babilônia por conta da sua ação direta, da sua influência. Pense nisso. Preserve a sua vida. São apenas 30 dias. 30 dias passam rápido demais. Que é isso? Ou então faça melhor, Daniel. Ore, continue orando, mas ore secretamente no seu coração. Se esconda. Vá para um lugar onde ninguém possa pegá-lo. Ore secretamente em seu coração, mas não permita ser capturado. Por que criar um problema como esse? São só 30 dias, depois tudo vai voltar ao normal. Daniel poderia dar muitas desculpas, irmãos, mas Daniel ele sabia que quando estas desculpas surgiam em sua mente, era possível sentir a boca do leão bem perto de si. Era possível. Talvez, nos dias de hoje, você e eu seríamos tentados a utilizar até mesmo as Escrituras como desculpa para preservar a nossa vida, para guardar a nossa vida ao invés de dar o nosso testemunho. Nós poderíamos dizer, olha, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que quando eles orassem, eles não fossem como os hipócritas, que gostam de orar em público para serem vistos pelos homens. Ao invés disso, deveriam orar em secreto, no oculto do seu quarto. Olha que bela saída para um coração que não quer obedecer ao Senhor. Mas Daniel, irmãos, sabia o que significaria orar em segredo naquele momento. Sabia. Implicaria em temer mais ao rei da Babilônia, ao decreto que ele estabeleceu, confiar a sua vida, a sua proteção mais na Babilônia, em Dario, naquele decreto, do que no Senhor. Ele, orando em secreto, estaria querendo salvar a própria vida, mas iria perdê-la, como o Senhor alerta em Marcos, final do capítulo 8. E ao continuar orando publicamente, após aquele decreto, irmãos, após tudo que aconteceu, como nós lemos aqui, Daniel ele proclamou a todos na Babilônia aquilo que o rei Dario teve que reconhecer publicamente depois, quando ele disse que não há outro diante de quem devemos temer
ou tremer, a não ser ao Deus vivo, cujo domínio não tem fim. Ele, sim, livra e salva os seus servos. Não há outro diante de quem tremer. Por favor, todos que estão aqui, o seu maior problema não é a dificuldade que você está passando. Não acho que eu estou sendo insensível. Eu sei que as dificuldades, elas trazem sim dores, elas são reais, elas trazem sofrimento. Mas o seu maior problema não é a dificuldade que você está passando, não é a dificuldade financeira. O seu maior problema não é a doença que você está enfrentando ou o sofrimento que você está enfrentando. Eu sei, isso é real. Isso dói. É duro. Mas esse não é o maior mal que você enfrentará. Este não é o mal que você deve temer. Não é. O seu problema não é a cama de hospital que você precisa ficar. Não é. Não é o seu maior problema. O seu maior problema não é a intensa dor que você terá que suportar. Não é. O seu maior problema é o pecado. O pecado é o mal que trará consequências que não se comparam às dores e às aflições que você tem sentido hoje. O maior mal que pode chegar até você é o pecado e as consequências que ele traz. A ira do Deus Santo sendo derramada sobre você. A inimizade com o Deus Todo-Poderoso. A falta de comunhão com o Autor da vida. Esse é o maior mal que pode afetar um ser humano. Se você compreender realmente isso, se você compreender o peso de pecar, de ofender ao Deus vivo e santo, você irá entender a postura de Daniel. Você entenderá. O Senhor guardou Daniel ali, no seu quarto, no oculto do seu quarto, quando só ele sabia das lutas que ele estava enfrentando. Guardou do mal que só Daniel podia ver. Ele também te guardará. Ele te guardará. Nosso terceiro e último ponto. O habitante de outro reino, ele é guardado do mal apesar do que o Senhor vê nele. Dario tentou salvar a Daniel, mas não conseguiu. Ele teve que lançá-lo na cova dos leões. Nós lemos aqui. Após uma noite de intensa tristeza, onde ele não quis comer, não quis ouvir música, não dormiu, ele, logo ao amanhecer, ele voltou àquele lugar onde ele havia lançado Daniel. A cova não é uma caverna. Eu achava até que era uma caverna. Eu assisti os desenhos da Cova dos Leões e eu imaginava que a cova era uma caverna. Mas não é uma caverna. A cova é uma cova mesmo. É um buraco grande no chão, um lugar subterrâneo onde prisioneiros eram mantidos ou leões eram guardados para serem alimentados ou para efetuarem um juízo do rei. Dario voltou àquele lugar com alguma esperança para verificar ali o destino de Daniel. E lá de dentro, nós aqui lemos a resposta de Daniel, versículos 21 e 22. Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Meus irmãos, embora o livramento físico de Daniel aqui seja espetacular, maravilhoso, este livramento aponta para um livramento muito superior. Muito superior. Um livramento das garras do reino das trevas. Um livramento do destino eterno, da perdição eterna, que encontrará cada homem e cada mulher que não se dobrar em fé diante do Senhor Jesus Cristo. O livramento da boca de um leão muito mais perigoso. De uma morte que não acaba. Que não é apenas um fechar de olhos. É interessante como o apóstolo Paulo usa essa mesma figura, apontando para um livramento muito maior. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 16 a 18.
O apóstolo Paulo, na sua última epístola, está se despedindo aqui de Timóteo. E ele fala sobre a sua primeira prisão, sobre o seu primeiro julgamento. Todos o abandonaram. Aqueles que caminhavam com ele, que trabalhavam com ele, todos o abandonaram. E então, ele narra isso a Timóteo. E ele traz essa figura. 2 Timóteo 4, 16 a 18. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Se pararmos aqui, nós podemos associar que ser libertado da boca do leão é somente o fato de, na primeira prisão, Paulo não ter sido executado. Também é. Mas o versículo seguinte, ele nos traz uma visão bem mais ampla daquilo que Paulo está expressando aqui. No versículo 18, Paulo continua, depois de dizer, e fui libertado da boca do leão, o Senhor me livrará também de toda obra maligna, de toda obra do mal, e me levará salvo para o seu reino celestial. Paulo já sabia que ia morrer. Ele já tinha dito isso aqui a Timóteo. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ser salvo do maligno aqui, ser guardado do mal, para Paulo aqui, não era somente ter a sua vida guardada, porque ele não teve, ele sabia que não teria. Mas ser guardado de pecar contra o Senhor. Ser guardado de não perdoar aqueles que abandonaram a ele, como ele perdoou aqui. Ser guardado de não ser conduzido pelo medo, a ponto de não querer entregar a sua própria vida, de não aceitar morrer por amor a Cristo. Era disso que ele estava sendo guardado aqui. Muitos irmãos nossos foram devorados por leões, enquanto permaneciam firmes no Senhor, fiéis ao Senhor. Muitos morreram por não se dobrarem diante de decretos similares a esse que nós encontramos em Daniel 6. E todos eles, sem exceção, foram guardados do mal. Foram queimados, devorados, decapitados, mas estão vivos agora. Vivos com o Senhor. Aguardando que cada crente, que cada um de nós aqui complete a carreira e seja encontrado fiel como eles foram encontrados. Para o grande dia em que o nosso Senhor retornará, como nós celebraremos aqui hoje, como nós anunciaremos aqui hoje. Até lá, meus irmãos, nós seremos guardados do mal pelo nosso Senhor. Mas observe, esse ponto. Nesse ponto eu disse aqui que nós somos guardados do mal apesar do que o Senhor vê em nós. Porque Ele nos guarda não porque nós somos fortes ou dignos ou preciosos por nós mesmos, mas por causa da obra de Cristo na cruz. Talvez você olhe para Daniel aqui e enxergue uma pessoa perfeita, mas não, Daniel era um pecador também. Nós sabemos disso porque Paulo descreve isso, que todos pecaram. E por que Daniel aqui foi declarado inocente? Pelo mesmo motivo que você que crê no Senhor Jesus Cristo é declarado inocente pelas obras dele, pelo sangue dele, justificado pela fé em Cristo Jesus. É por isso. Não porque o Senhor viu algo em você. Não porque Ele pôde prever que você o obedeceria. Não. O Senhor te guarda, meu irmão, por aquilo que Ele vê em Cristo Jesus. Olhando para Ele, para a obra dEle, para o sangue dEle que foi derramado sobre a sua vida. É por isso. É Ele quem fecha a boca do leão. Ele. E assim continuará até o grande dia que nós estaremos com Ele. E não mais existirão leões. Não mais. Não mais leões. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor,
Louvado seja o teu nome, Pai. Santo é o Senhor. Louvado seja o nome de Cristo Jesus, nosso Redentor. Louvado seja o Santo Espírito, que nos conduz e nos foi dado como selo do Senhor em nós. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nos edificar, nos confrontar com a tua santa palavra. Que ela frutifique para o Senhor. Não queremos, Senhor, ter mentes inchadas pelo conhecimento, mas corações tomados pelo Senhor. Faz assim, Pai. Em nome de Jesus. Amém.